O tenente-coronel Mauro César Cid optou por não responder às perguntas dos deputados e senadores da CPI do 8 de janeiro, na última terça-feira, dia 11 de julho, no Congresso Nacional, mas nos últimos tempos em conversas reservadas, às quais a coluna Metrópolis teve acesso por meio de interlocutores em comum, foi bastante eloquente ao falar dos bastidores dos palácios do Planalto e da Alvorada sobre Jair Bolsonaro. Nessas conversas, devidamente registradas, Cid contou que ficava no meio do fogo cruzado entre Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, quando o assunto era principalmente o pagamento de contas da família em dinheiro vivo na boca do caixa, conforme a coluna Metrópolis mostrou em reportagem publicada no início desse ano. O oficial do Exército disse, por exemplo, que Michele era uma pessoa de difícil trato no dia a dia e que não ia com a cara dele. Ele disse: "Dona Michele era muito difícil e não gostava de mim", afirmou o Cid. A principal razão da diferença entre os dois tinha como pano de fundo exatamente as questões relacionadas a dinheiro, segundo o militar. Cid conta que tinha ordens explícitas de Bolsonaro para pagar contas da própria Michele, mas que o então presidente detestava que ele pagasse também faturas de familiares da primeira-dama. Mesmo assim, ele mandava essas contas como ordens para pagar. E diz ele, quando isso acontecia, não havia muito o que fazer, sob pena de arrumar mais problemas com Michele Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, "Não ia me meter em briga de casal. Se ela pedia, eu depositava", afirmou o tenente-coronel em uma das conversas meses atrás, em tom de desabafo. Ele afirma que depois de ter feito os pagamentos, tinha que apresentar as faturas para Bolsonaro, e quando isso acontecia, lhe restava matar a responsabilidade no peito, sob o argumento de que não podia deixar de atender os pedidos de Michele Bolsonaro que chegavam por assessores dela. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro diz que muitas vezes preferia nem saber quais eram as despesas que precisavam ser pagas. Repetia que se a ordem era da dona Michele, liberava os valores sem titubear. E assim foram feitos pagamentos do plano de saúde do irmão, mensalidade da faculdade da irmã, depósitos em contas de outros parentes de Michele Bolsonaro, que vivia na periferia de Brasília, e ainda inúmeras entregas de recursos em espécies nas mãos de integrantes do staff que servia a Michele Bolsonaro. Saiu dinheiro até para ajudar no funeral da avó da primeira-dama. Disse Cid, ela, Michele Bolsonaro, falava pouco comigo. Quem falava comigo eram assessores. Ela mandava dizer, preciso disso, e os assessores falavam comigo, afirmou Cid. Cid ainda relatou que jura que usava sempre dinheiro sacado de contas do próprio Bolsonaro para fazer os pagamentos, e que não misturava no caixa paralelo que administrava valores da conta pessoal do então presidente com recursos sacados a partir dos cartões corporativos da Presidência da República, uma suspeita investigada já há algum tempo pela Polícia Federal. O oficial do Exército explica que preferia fazer os saques e quitar as faturas diretamente na boca do caixa, muitas vezes por intermédio dos outros oficiais que o auxiliavam na ajudância de ordens da presidência, para não expor o clã. Uma das maiores confusões que Cid vivenciou ao lidar com os pagamentos das contas de Michele Bolsonaro ocorreu, segundo os relatos do próprio, quando ele descobriu que tinha que pagar entre as várias contas boletos do cartão de crédito que a primeira-dama usava, mas era de uma amiga dela, funcionária comissionada do Senado. A existência dos pagamentos das faturas do cartão de Rosemary Cardoso Cordeiro, amiga de Michele, foi revelada também na reportagem que a coluna Metrópolis publicou em janeiro. Nessa conversa especificamente, ocorrida depois que o assunto já havia vindo ao público, Cid afirma que até recusou a pagar as faturas do cartão porque via ali uma chance de grandes problemas futuros. Como Rosemary era funcionário do Senado e lotado no gabinete
de um senador aliado de Bolsonaro, no caso o maranhense Roberto Rocha, ele temia que a história pudesse se transformar em um problema para o próprio Bolsonaro. Ao explicar seu temor, Cid mencionou o risco dessa relação financeira entre Michele e Rosemary ser interpretada como algo promíscuo. Houve inclusive menção a rachadinhas que já embaraçavam o clã àquela altura, com as investigações sobre Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, os filhos 1 e 2 de Jair Bolsonaro. O ajudante de ordens de Bolsonaro cogitou conversar com Michele para explicar o possível problema, mas não viu espaço para fazer isso diretamente, mandou o recado. E o estresse, diz ele, foi grande a ponto de bater o pé e afirmar que não pagaria os boletos do cartão de Rosemary diretamente, o que deixaria rastros. Cid então recorreu a uma solução alternativa, mas não menos problemática. Abre aspas, não vou pagar boleto. Se me pedir dinheiro, eu passo o dinheiro, mas não vou pagar o boleto, respondeu, segundo ele, o próprio. E assim foi feito. Para não deixar de atender a Michele, o tenente-coronel respondeu que sacaria o dinheiro e entregaria os valores para que os assessores fizessem os pagamentos na boca do caixa. Não sabia ele que tempos depois, mesmo esses pagamentos seriam cuidadosamente esquadrinhados na investigação, que o coloca como personagem central do caixa paralelo que servia a então família presidencial.